acho uma coisa incrível. A Olga Morelli contava muito, várias versões dessa mesma cena para mim, sabe? E eu acho muito forte. Quer dizer, na hora da morte, a enfermeira, né, não deixa ela sair do quarto. Ela, depois de uma hemorragia muito forte, ela vira para a enfermeira, ela quer sair, ela quer viver. E a enfermeira fala essa frase para ela: você não pode sair. Ela diz para a enfermeira: você matou meu personagem. Quer dizer, eu acho que isso é tão muito claríssimo. É a hora da estrela. É o clima de agonia da morte. Né? Ela transformada na personagem de si mesma. Eu acho que o que aconteceu ao longo da vida foi isso que eu quis mostrar no livro Clarice, Uma Vida que se Canta. É esse mergulho cada vez mais intenso na sua até se transformar em personagem de si mesmo. Né? Então, eu gostei muito dessa sua observação. Né? Obrigada. Meu nome é Magna. Eu conheci a Clarice quando eu tinha 16 anos. Eu comecei a ler e fiquei apaixonada pelo Água Viva. Daí pra frente eu comecei a ler tudo que eu encontrava dela e eu não estudo, gostaria de estudar assim, formalmente. Eu estudo por minha conta e risco. Então eu vou atrás de tudo que é dela. Assim, já fui para Recife procurar onde ela morou, fui conhecer a casa dela e fiquei muito decepcionada. Mas hoje vai ser uma casa de cultura. Ah, que bom. Fico feliz com isso. Elisa Lispector. Ah, é? Porque é da neta da Elisa que está fazendo. Então, eu fui lá e fiquei muito decepcionada. Porque eu cheguei lá e não tinha nada falando dela. Aí tinha uma placa que os jornalistas que deram, né? Em homenagem à Clarice. E ninguém sabia nada. Falei, gente, como pode? Aí eu fiquei tão decepcionada de pensar que no Brasil a gente não tem. É uma pessoa tão importante que se considerava brasileira 100%, nordestina e tudo mais, e você chega lá e não tem nada, né, sobre ela. Isso me entristeceu muito. Você sabe que a primeira vez, uma das vezes, eu nem lembro qual, quando eu cheguei na Praça Maciel Pinheiro para ver o casarão, tinha uma loja de móveis embaixo, que é Móveis Clarice. Ninguém merece, né? Casarão carinho, resumindo, uma loja de móveis. Muito triste. E não podia nem subir, porque é da Santa Casa, e a madeira está toda corroída, então que fosse subir e cair, né? Então ela vai completamente. Agora, a última notícia que eu tive é que eles vão transformar esse casarão numa casa de cultura que se chama Elisa Lispector. Então é uma coisa muito boa, né? Muito boa. E quem está tocando o projeto é a Nicole, que fez um filme, não sei se vocês viram, de entrevistas da Clarice, do corpo inteiro. Nicole Algrande. Ela é filha da Tânia, aquela irmã do meio que vocês acabaram de ver aí em outras situações. Né? Então você fique mais feliz porque o casarão vai ser reformado futuramente. Oi, meu nome é Cássia. E no começo da sua explanação, você fala que entender Clarice é um caminho, né? E eu acho que entender Clarice é difícil, mas é necessário ler Clarice. E eu gostaria, assim, durante tudo que você pesquisou, gostaria que você falasse um pouquinho sobre a saúde da Clarice. Como foi assim, você chegou nesse? Porque eu não li ainda o seu trabalho, estou até curiosa para isso. Mas eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso. A Clarice era meio estranha, né? Meio esquisita. Ela tinha uns repentes assim, difíceis, que a gente também tem. Mas às vezes eu acho que os dela isso, eu tenho depoimentos de vários amigos, depoimentos escritos, alguns eu tenho livros, eu tenho vontade de um dia publicar. O Antônio Calado, eu tenho depoimento dele para a Aparecida, Maria, de uma hora, sabe? Então, são depoimentos que um dia a gente vai publicar, eu e meus queridos colegas, né, professores de literatura, né, Ricardo? A gente vai publicar. Mas a Clarice, ela tinha nuances de humor. Então, às vezes, ela pegava a Maria e se internava. Isso quem me contou foi o Afonso, comando de Santana, que era muito amigo dela, com parto, etc. Né? Então, tinha problemas mesmo, eu diria,
eu não sei se eu posso falar problemas mentais, porque daí parece que ela é uma doente mental. Eu não sei se chega a emocionais, isso. Problemas emocionais de euforia e disforia, né? Um exemplo da fase baixa é a única que a gente tem, infelizmente, ela tinha o outro lado, que é o lado amigo, alegre, brincalhão, né? Mas a única imagem que a gente tem ao vivo é a entrevista da TV Cultura, que era péssima, aquela crise, né, terrível. Então foi a única imagem viva que ficou. Mas tem o outro lado, que é um lado assim, de amigo, solto, contra caso, etc., mas eu diria mais soft, né? Menos intenso. Agora, essas fases realmente ela teve que atravessar. E no fim da vida, a Mafalda me contou que ela tomava muito remédio, muito calmante, sabe? Então, isso também, até numa das visitas que a Mafalda fez a ela no hospital, ela estava internada. Então, ela prometeu para a Mafalda que não ia tomar tanto remédio. Quer dizer, acho que problemas mesmo, né? Agora, o filho é esquizofrênico, é internado, etc. Então a gente fica pensando, é uma hipótese, até que ponto isso veja a Clarice, sendo que ela conseguiu conviver com as pessoas e o filho não. Porque o filho, quando vivia com ela na época da infância, ainda foi possível essa convivência. Embora as pessoas tenham feito depoimentos horríveis das manifestações de angústia dele, de gritos, de atividade, é uma coisa que deve ter sido para a Clarice conviver com essa criança nesse estado, né? Eu não sei se a Clarice ficou assim por causa do filho, ou se o filho ficou assim porque a Clarice já tinha alguma tendência, né, genética que acabou passando. São coisas que a gente nunca vai saber. Eu nunca procurei esse filho. Nunca procurei o marido quando estava doente. Então, são certos limites éticos que eu me permiti ter. Né? Então, eu não tenho muito o que falar. E não converso com o Paulo sobre o Pedro. Eu nunca toquei nesse assunto. Sabe? Isso é um jeito meu de ser. Né? Talvez o jornalista fosse mais eficiente, né? Mas eu nunca quis tocar nesses pontos, sabe? Que eu acho que são muito doloridos para as pessoas. Eu acho que não vale a pena. Eu prefiro ficar na ignorância do que tentar. Ah, agora você tem mais alguma coisa que você queria completar? É uma angústia intensa, né? Uma angústia intensa e ao mesmo tempo crônicas leves, vistosas. É só uma colocação assim, dentro do que aqui mesmo. Oi, aqui mesmo. Eu fiz essa pergunta porque dentro do seu trabalho de pesquisa me veio a curiosidade de saber se isso foi tratado dentro do seu trabalho, se isso foi abordado dentro. Eu menciono. Sempre você focou bem a literatura, mas a vida, né, uma vida que deve ser... Sabe o que eu fiz, Cássia? Talvez tenha sido essa dificuldade. Eu não faço capítulo sobre essas questões. Eu deixo que elas apareçam como elas me apareceram. Então, como é que aparece a doença do Pedro? Numa carta que ela escreve para o Paulo, quando o Paulo vai fazer esse intercâmbio nos Estados Unidos. Então ela escreve para o Paulo. Então ela diz, olha, se o Pedro está piorando, nós vamos ter que internar o Pedro, estou muito preocupada com ele. Então é aí que aparece a questão do Pedro. Mas eu não pus como capítulo a doença do Pedro, a esquizofrenia do Pedro. Eu deixei ele vir como ele apareceu para mim no meio de uma carta. Por quê? Porque o Pedro é muito mais Pedro ali do que qualquer outra palavra, inclusive minha. Eu acho que para o leitor fica muito mais mundo de Clarice, o Pedro aparecer ali naquele contexto, do que eu falar. Eu deixei que a mãe falasse. Mas aparece a paixão do Paulo dos Campos, aparece a homossexualidade do Gustavo deslumbrado, com ele só olhando, né? Dizer absolutamente deslumbrado, essas coisas todas eu fiz questão de registrar. Enquanto os amores outros dela, que parece que a lista foi grandinha, né? Então, eu cito uma entrevista que ela dá.
no Recife.